Boa noite, gente. Vem chegando aí para a live número 235 e hoje eu vou passar a bola do conhecimento para você. E a live de hoje é o seguinte, olha só. Eu fiz esse post aqui, ó. Você é o capitão ou terceiros dirigem a sua vida? Sejam todos bem-vindos. E essa é a questão da live de hoje, né? Você é o capitão da sua vida ou você está deixando que outros dirijam a sua vida? Olha só, eu sempre comparo o conhecimento com a analogia do futebol americano. Olha só, a bola, o Wilson aqui, Wilson! Quem lembra do Wilson, hein? O filme, ó, essa bola aqui, ó. Olha só, a bola é o conhecimento. Vamos supor, né? Que a bola seja o conhecimento. Todo dia eu te passo a bola do conhecimento. Ó, o Wilker, a Dani entrou aí, a Márcia, sejam todos bem-vindos e quem vier posteriormente também. Olha só, todo dia eu te passo aqui a bola do futebol americano, que é o quê? A semente do conhecimento. Mas tem um problema. Qual que é a regra do jogo do futebol americano? Quando você pega a bola, você tem que atravessar o campo todo e marcar o touchdown lá na end zone. Mas tem um problema aí. Você vai ter que enfrentar o time adversário. Você vai ser o time de ataque quando você pega a bola e você vai enfrentar o time adversário. Qual que é o nosso time adversário na vida real? É a nossa programação mental. A gente tem programação mental até para comer. Tudo aquilo que a gente come, o que a gente acha que é bom e que talvez não é saudável, é uma programação mental que a gente aprendeu com quem? Com os nossos pais, quem foi autoridade sobre nós, aprendemos na escola, professores. Até a nossa alimentação é uma programação mental. Porque olha só, para que você entenda como funciona, na Europa, uma vez nós tentando fazer um negócio com uma conhecida nossa que morava lá na Inglaterra, ela morava na Inglaterra, e a gente pediu como é que era o mercado de festas lá. Como é que funcionava? As crianças gostavam de doces, gostavam de decoração de festas, que era o nicho que a gente trabalhava, né? E ela me surpreendeu, ela falou, Rodrigo, aqui ninguém come doce, ninguém come chocolate, ninguém come negrinho. Se você colocar negrinho e colocar na mesa negrinhos, colocar branquinhos, colocar doces, lá na Europa, lá na Inglaterra, se você colocar entre negrinhos e pickles, as crianças vão comer pickles. Eles vão comer... me fugiu o nome. Eles vão comer pepino. Eles comem pepino, eles comem coisas salgadas, mas não comem doce. Mas como assim? Eu falei pra ela, né? Criança não comendo doce? Isso é incrível, é quase inacreditável. A programação mental deles, lá na Inglaterra, as crianças não comem doce. É lá de vez em quando algo tipo uma bala. Mas eles não comem doce como a gente come. Aqui as crianças se divertem com doce, bolo. Então lá geralmente os bolos também são salgados, não são bolos doces. Olha só, isso é uma programação mental. Aqui no Brasil a gente come doce. Lá na Europa eles comem coisas mais salgadas em festinhas de criança. As crianças mesmo, elas repugnam o doce, né? Elas repugnam até mesmo o leite moça. Até mesmo chocolate. Porque é uma programação mental. Então toda vez que eu te passo um conhecimento novo, a sua programação mental ela vai contra a informação nova, porque o cérebro não processa o desconhecido. Toda vez que eu te trago a bola aqui do futebol americano como se fosse a semente aqui do conhecimento, uma semente que pode mudar a sua vida, e hoje nós vamos falar se você é o capitão da sua vida ou sua vida está sendo dirigida por terceiros. Olha só, a programação mental sobre trabalho, a gente aprendeu na escola que a gente deveria estudar e trabalhar para alguém, mas nunca nos ensinaram a montar uma empresa. A programação mental nossa era o quê? Estuda, faz uma faculdade e você trabalha para alguém. Mas hoje tem exemplos de pessoas que nunca fizeram a faculdade, mas são donas da faculdade. Olha só como é que é a programação mental, né? Empreendedores, a maioria de grandes empreendedores de sucesso tem o segundo grau e olha lá. Um exemplo disso é o Kaiser. O Kaiser é um cara multimilionário, que é um grande empreendedor e tem somente a 7ª série.
mas a programação mental dele era de empreendedor. Logo lá nos seus 18 anos, ele decidiu parar de trabalhar para os outros e começar o seu próprio negócio. E hoje ele é um cara fantástico. São programações mentais. E as programação mental que você tem a respeito de várias áreas da vida, como saúde, como relacionamento, como trabalho, como dinheiro, como espiritualidade, quando eu te trago um conhecimento novo, que pode te ajudar, que pode melhorar a sua qualidade de vida, o que acontece? A sua programação mental vai contra. Por exemplo, eu sempre estou falando aqui sobre as crenças limitantes, como você se livrar dela, mas talvez você não acredite que é possível viver uma vida plena, uma vida com mais qualidade de vida. Porque é a sua programação mental dizendo que você não pode atravessar o campo com o conhecimento. É a sua programação mental te impedindo de avançar. O que acontece no futebol americano? Quando eles pegam a bola aqui, ou o corredor ou o quarterback, que é o que é responsável se vai passar a bola ou ele vai tentar atravessar o campo inteiro, o que acontece? Eles seguram muito firme a bola, para tentar atravessar o campo. Por quê? Porque ele sabe que o time adversário, a defesa, vai tentar derrubá-los antes deles marcarem o touchdown. Aí, quantas vezes a gente não marca pontos na vida? Por quê? Você recebe a semente, o conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Você recebe o conhecimento e o que acontece? A sua programação mental não permite que você atravesse o campo para marcar o touchdown na vida. É isso que acontece. Toda vez que eu te trago conhecimento, por exemplo, eu já falei sobre qualidade de vida, sobre um sono de restauração, sobre um sono que renova as nossas energias, sobre a minha própria energia, como é que eu tenho disposição para estar todo dia fazendo live. Quando você recebe essa semente, que é o conhecimento, a sua programação mental vai contra essa semente. Por isso que você não consegue marcar pontos na vida, por isso que você tem pouco resultado. Então, o que eu vou trazer hoje? Olha só. Eu falei aqui que a live de hoje seria: você é o capitão da sua vida? Ou sua vida está sendo dirigida por terceiros? Como assim, Rodrigo? Me explica. Olha como a nossa mente funciona. Vamos trazer uma metáfora aqui para que a gente entenda esse time adversário que impede nós de marcar pontos na vida. Para que nós compreenda. Olha só. A nossa mente consciente é como se fosse o capitão de um navio. E todos que são abaixo do capitão obedecem o capitão. Todos os tripulantes do navio, não sei se diz tripulantes no navio, mas enfim, todos os tripulantes do navio, eles obedecem o capitão. Quem opera as máquinas, quem opera as caldeiras, enfim, todos esses obedecem o capitão. Se o capitão não sabe para onde está indo, o time que recebe a ordem lá, as pessoas que estão abaixo do capitão, eles não vão questionar o capitão. Eles simplesmente vão obedecer. Aonde você quer chegar, Rodrigo? Esse que obedece sem discutir com o capitão é a nossa mente subconsciente. Quer um exemplo? Olha só. Se você diz, não tenho condições para fazer isso. Você diz conscientemente, esse é o capitão do navio. O subconsciente, ele obedece essa ordem, ele não questiona. Então ele recebe essa ordem, principalmente se há repetição dessas frases ou desses comentários conscientes que você faz para si mesmo. O que acontece? Eu não consigo dar conta disso. O subconsciente faz assim, tá bom, chefe, tá bom, capitão, vamos seguir a sua ordem. Ele manda uma mensagem para o nosso sistema nervoso e o seu corpo obedece dessa forma. Eu não consigo fazer tal coisa. É assim que funciona. É assim que funciona. Olha só. Toda informação que você repetir diversas vezes conscientemente, o seu subconsciente toma como verdade. Ele não vai discutir com você. Então o capitão, se ele não sabe para onde está indo, ou ele tem poucas informações, provavelmente ele vai bater num iceberg. Por quê? Talvez o subconsciente vai acelerar o navio, que são os operários, né? Os operários no navio, eles obedecem o capitão e não discutem. Se o capitão pede para acelerar, os operários vão acelerar. Quem opera as máquinas lá, quem opera as caldeiras, vão acelerar. Vão acelerar. Só que, e se o capitão não tem a informação correta? Não está usando a bússola de forma correta? Não está usando os equipamentos para navegar com segurança? O que vai acontecer? Vão acabar batendo no iceberg, vão acabar ancorado numa praia. E aí que está um detalhe.
Olha só, se você diz conscientemente, eu não consigo fazer tal coisa, o seu subconsciente é como se fosse os operários do navio. Eles confiam em você. Eles vão acreditar no que você está falando. Então você diz assim, Rodrigo, eu não dou conta disso. O seu subconsciente diz, tá bom, capitão, nós não vamos dar conta disso. Ele manda uma mensagem para o sistema nervoso no qual você não vai conseguir realizar a sua tarefa. Porque você mesmo disse, você deu a ordem que não consegue executar. Vocês conseguem compreender como isso é importante? Por isso que toda vez que eu trago um conhecimento novo e a sua programação mental está na escassez ainda, ela não acredita que é possível ter uma vida com mais qualidade de vida. Ela não acredita que é possível ter uma vida plena, porque a sua programação mental interrompe o processo de aprendizagem. Imagina que nós falando de milhões de reais, talvez você não acredite que possa alcançar. E se você não acredita que pode alcançar, provavelmente as suas frases, as metáforas que você usa para definir a vida, faz com que o seu subconsciente obedeça essas ordens. Rodrigo, eu não tenho dinheiro suficiente para fazer tal coisa. Não é que você não tem dinheiro, você não tem prioridade. Aí quando você fala assim, o seu subconsciente, ele diz assim, tá ok, capitão, nós não temos dinheiro, não vou fazer nada. Ele desliga todo o seu potencial. Porque você mesmo, conscientemente, deu a ordem. Lembrando que o sentimento que temos, ele é magnético, ele atrai aquilo. Então, se os seus pensamentos são negativos, você está sendo um péssimo capitão da sua vida. Porque todos os recursos que precisamos estão em nós. Agora, se for ao contrário, Rodrigo, se eu digo que eu consigo, que eu vou dar conta, o que acontece? Meu subconsciente obedece o capitão. Ele vai dizer assim, tá beleza, capitão, nós vamos dar conta. Ele disponibiliza recursos, tanto fisiológico como de energia, para que a gente possa executar uma tarefa. Faz sentido para vocês? Sim ou não? É lógico, porque olha só, conscientemente, quando eu dou uma ordem, eu dou conta de fazer isso, eu consigo, o meu subconsciente obedece. O subconsciente da gente, eles são os operários mais fiéis que existe. É o operário mais fiel que existe. É aquele que controla a máquina e ele é muito fiel. Ele não vai contra o que o seu pensamento não acredita. Por exemplo, se você acredita que não vai conseguir, ele responde dessa forma, não vou conseguir. Tá, tudo bem, vou desligar todo o seu potencial. Se você diz que vai conseguir, por exemplo, isso é só um exemplo, tem várias outras frases que talvez você diga, o seu subconsciente vai obedecer. Tá bom, você consegue, disponibilizamos recursos dentro de você. E agora você disponibiliza o seu potencial. Olha só, deixa eu ver o que eu separei aqui para vocês. Olha só, tudo que existe, toda a sua vida, é produto das ordens que você dá para você mesmo. A sua vida, onde você está exatamente agora, foi ordens que você deu para si mesmo. Por exemplo, eu não consigo ganhar mais dinheiro. Eu não consigo ganhar mais dinheiro. Seu subconsciente obedece essa ordem. Ele tira de você a visão de enxergar oportunidades. Ele só obedece. Ele é um servo muito fiel. Ele só obedece. Rodrigo, como é que eu mudo a minha vida? Primeiro, comece com suas palavras, com seus pensamentos. Tudo é a partir de um pensamento. Como, Rodrigo? Antes de você terminar uma frase negativa, já inverta para uma frase positiva. Se você diz assim, não vou dar conta das contas desse mês, já diga assim, eu vou dar conta das contas desse mês. Você invertendo isso, seu subconsciente vai te obedecer. Aí assim você vai criando a sua realidade. Isso é um princípio. Se você for analisar a média das suas palavras, você vai analisar a vida que você tem exatamente a média das suas palavras. Porque o pensamento é o que faz a gente formar palavras. As palavras ditas são como um míssil, né? Elas vão e um dia caem, ó, bum, e aterrissam bem na nossa frente. Todas as palavras que a gente profere no hoje criam um rumo que vamos trilhar no amanhã. O que acontece? Analisa suas palavras, analisa com quem você conversa. Quando você conversa com uma outra pessoa, que é uma pessoa negativa, talvez lá no cafezinho da empresa, e ela diz, nossa, que crise é essa, né? E você concorda, você também está dando ordens para o seu subconsciente. Por exemplo, você concorda que há uma crise no mundo e que não tem jeito, que vocês são uma vítima e vão ser vítima a vida inteira dessa crise. O seu subconsciente vai dizer assim, tá bom, capitão, nós estamos em crise, nós não vamos conseguir,
eu não vou disponibilizar energia para você. Tá tudo bem. Aí os seus motores vão enfraquecendo. Aí quando você recebe a semente, que nem hoje eu estou entregando, a semente, a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Qual que é a verdade, Rodrigo? Eu quero, eu posso, eu consigo. Essa é uma verdade muito forte. Quando eu entrego essa semente para vocês pegam essa semente, talvez você até agarre por alguns instantes, mas quando a sua programação mental, que é o time de defesa, vem te derrubar, você nem correr não corre, você fica parado até ela te derrubar. Você não entra nem em ação e tenta dizer para você mesmo hoje, eu quero, eu posso, eu consigo. Você fica travado na vida. Por isso que é muito importante a gente entender como funciona a nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente. Tem várias formas de a gente entender nossa mente. Uns dizem que é a mente objetiva. A mente objetiva é tudo que capta as coisas externas. E a mente subjetiva é aquelas que captam a tudo de interno de nós, que é a nossa mente subconsciente. Eu prefiro usar consciente e subconsciente. O nosso subconsciente é um princípio de criação. Como eu falo bastante com as pessoas, como eu converso bastante com as pessoas, eu percebo que elas estão muito distantes deste conhecimento. Aí você conversa com a pessoa e ela profere palavras negativas, sempre desanimada, sempre é vítima da sociedade, é vítima da crise, é vítima da pandemia. O que acontece? Uma pessoa que tem esse modelo mental, quando ela recebe a semente, aqui ó, a bola de futebol americano, que é uma analogia que eu sempre faço, ela recebeu a semente. Beleza, Rodrigo, eu acredito, eu quero, eu posso, eu consigo. Ela até fala agora comigo, quando eu estou falando com ela, ela até acredita por alguns momentos, mas a sua programação mental, o time de defesa lá, quando vê, se levanta. E se você já assistiu alguma vez o futebol americano, é um jogo bem agressivo. O quarterback que pega a bola do futebol americano, ele tem que ser muito ágil. Ou ele passa por um corredor para que eles consigam atravessar todo o campo e marcar o touchdown, ou eles vão ser esmagados pelo time de defesa. Qual que é o time que impede você de avançar? São suas programações mentais. Talvez você ouviu lá na infância, seu burro, seu boca aberta, seu idiota. Quando tem muito impacto emocional e com repetição, seus pais talvez, ou alguém que era autoridade sobre você, repetindo essa informação, gerou então uma crença limitante em você. Você até agora conscientemente diz assim, Rodrigo, eu ouvi isso na minha infância, mas eu rejeito isso, eu nem dou bola. Conscientemente você até pode falar que não dá bola, mas o problema é que está a nível inconsciente. Quando está a nível inconsciente, é o seu subconsciente que cria a sua realidade. É por isso que você não acredita em oportunidades quando batem nas suas portas. Vocês conseguem captar isso? Então o time adversário vem e te derruba quando eu entrego a semente, a verdade. Eu quero, eu posso, eu consigo. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o problema é que nós carregamos muitas mentiras que parecem verdades. A gente carrega muitas mentiras que parecem verdades. Talvez você ouviu isso na infância e lá no subconsciente está como uma verdade. Quem cria a sua realidade é o seu subconsciente. Quem cria a sua realidade porque ele é a lei da atração. O pensamento é eletricidade, gera uma emoção, gera um sentimento. Quando chega a nível subconsciente, o sentimento é magnético, atrai. Analisa sua vida agora, analisa suas palavras e os seus pensamentos. Os seus pensamentos conscientes são o capitão do navio. E o subconsciente não discute a sua ordem. Se você diz, Rodrigo, eu não consigo executar tal coisa, eu não vou dar conta disso esse mês. O seu subconsciente só vai dizer assim, ele é um cérebro totalmente fiel, ele vai dizer assim, beleza, você não vai dar conta mesmo. É mandado uma mensagem para o seu sistema nervoso no qual você não ativa seu potencial. A sua fisiologia baixa, você fica cansado, fica com pouca disposição, pouca energia, porque você deu as ordens, Quando você não recebe autossugestões negativas do ambiente que você frequenta, com quem você conversa, o que você ouve, o que você vê. Essas sugestões também fazem com que você não tenha o pensamento próprio de dar essas ordens. Eu quero, eu posso, eu consigo. Essas sugestões fazem você, quando vê, você está acreditando em tudo que estão falando. Só que isso está criando a sua realidade agora. É por isso que nós agora, como adultos, quando crianças, a gente não tinha como escolher as informações ou questionar alguém. Principalmente se um pai ou uma mãe diz que a gente é burro, por exemplo. A gente não tem autoridade para questionar, a gente não tem
o fator crítico formado para questionar. A gente aceita tudo como verdade. Mas agora, como adultos, eu posso escolher a informação que eu vou alimentar no meu consciente, que é o capitão do meu barco, que vai fazer o meu subconsciente criar a minha realidade. Hoje, a gente, na fase adulta, a gente pode escolher como vamos alimentar nossos pensamentos, que vai ser o capitão do navio. E o subconsciente vai obedecer às nossas ordens. Olha só. Se você acordar e dizer que você pode, e com uma fisiologia bem expressada, o seu dia muda. Mas por que, Rodrigo? Como? Porque é uma ordem consciente, repetidas várias vezes. Quando chega a nível inconsciente, aquilo já faz parte de você. E quando já faz parte de você, você faz no piloto automático coisas extraordinárias. É como dirigir um carro, né? Quando você começa a dirigir, você tem medo das avenidas, você tem pavor de dirigir. Mas quando você repete, você vai dizendo, não, eu vou conseguir dirigir, eu vou dirigindo, vou aprendendo. Quando chega a nível inconsciente, você consegue falar com o carona, você consegue ligar o som, você consegue pensar lá na empresa, você consegue pensar lá no seu trabalho, enquanto faz um monte de coisas a nível inconsciente. Ou seja, você criou a sua realidade primeiro em pensamento. Não, eu vou conseguir dirigir, eu vou dar conta de dirigir. Quando chegou a nível inconsciente, você faz isso com louvor. É assim que a nossa vida funciona. Olha só, a Dani colocou assim, meu primo negativo, ele não pensa positivo, tudo pra ele, será que vai dar certo? Ele duvida, né? A dúvida é a que mais castiga as pessoas. Por quê? Peguei a bola aqui, ó. Eu tenho que atravessar 50 jardas pra mim marcar pontos na vida. Eu tenho que atravessar o campo inteiro lá do futebol americano. O campo de futebol americano tem 100 jardas. Uma jarda equivale a 91,5 centímetros, tá? Vamos dizer que o campo de futebol americano seja o nosso tempo de vida, 100 anos. Vamos colocar a média de 100 anos. Daria 91 metros e meio o campo de futebol americano. Mas vamos analisar em 100 anos, né? Sendo que a nossa vida média aqui no Brasil é 70 anos. A nossa vida é muito curta para você só receber o conhecimento e não entrar em ação, não tentar marcar pontos na vida, não tentar derrubar essa programação mental. Mas, Rodrigo, como é que eu derrubo minha programação mental? Repetição e impacto emocional. Ao contrário, talvez na infância você recebeu muito impacto emocional negativo. E hoje você está travado porque esses medos ficam a nível subconsciente. O subconsciente cria a sua realidade. Tudo que você vive hoje no mundo externo foi criado antes aqui no interno. Como assim, Rodrigo? Se você é aquela pessoa que diz, homem não presta. Eu acredito e aposto com você que você só consegue homens que não prestam porque você deu essa ordem conscientemente. Pela autossugestão das pessoas, pelas pessoas que você viu, ou talvez pelas pessoas que você espelhou. Como é que eu mudo a minha vida, Rodrigo? Repetição e impacto emocional de coisas contrárias. Se você teve muito impacto negativo na sua vida, converta para o positivo. Como? Buscando conhecimento. E entrando em ação. Tem um novo conhecimento. Agarra a bola. E agora nós vamos tentar atravessar o campo inteiro para marcar pontos na vida. Só que o time adversário existe, está aqui dentro. É a sua programação mental. Se você não acredita que pode, isso tem a ver com sua crença de identidade, sua crença de capacidade e também crença de merecimento, você não vai conseguir dar um passo para frente. O time adversário vai te derrubar. Mas até quando a gente vai permitir que esse time fique derrubando a gente? A nossa vida é muito curta. O campo do futebol americano é curto. Para que a gente fique sofrendo nessa vida. E eu percebi pela minha própria vida que a todo momento eu tenho que estar lutando contra esse time adversário. E como é que eu faço? Eu seguro a bola bem e eu vou mesmo com medo. Quando eu dou um passo para frente, eu já sou corajoso. No futebol americano é assim, quando você pega a bola, um passo para frente você já é corajoso, mesmo que você tenha medo. Olha só, a Dani colocou só, melhor live todas as noites. Legal, Dani, muito obrigado e gratidão. Gratidão a todo mundo aí que comentou. Mas é isso aí, gente. A gente tem que começar a buscar o conhecimento que vai libertar a gente, ou a gente vai ficar preso. Só que a nossa prisão, ela é feita de pensamentos. Eu não consigo, é uma barra. Não vai dar certo nada pra mim, é outra barra da sua prisão. Passei da idade pra isso, outra barra da sua prisão. Aí a gente fica condicionado a viver dentro de uma gaiola, como um passarinho. Só que a nossa gaiola é feita de pensamentos.
Tudo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo das nossas vidas, todas as experiências foram registradas como se a gente tivesse um CD virgem. E tudo que a gente capta do mundo externo é inserido e gravado nesse CD virgem. Vocês querem ter uma ideia de como funciona a nossa mente? É o seguinte, ó. Quando eu toco num objeto, eu tenho um estímulo sinestésico. Esse estímulo vai para uma parte do meu cérebro chamada hipotálamo. E ele converte essa linguagem numa linguagem cerebral. E uma bioquímica acontece. É como se cabos se conectassem com cabos e sinapses neurais vão acontecendo na nossa mente, estruturando ali o nosso aprendizado sobre algo. E as sinapses neurais são pura eletricidade. Elas criam caminhos, é como se fossem ramificações, e ali é gerado o nosso aprendizado. Aí pensa uma criança que levou esporro a vida inteira. Como ela acredita? Ela acredita que toda vez que ela tenta algo novo e não consegue, ela vai apanhar e ser criticado, ser julgado pelos outros. Chega à fase adulta, ela é uma pessoa insegura, ela não acredita que pode ter uma vida melhor devido a esses traumas. Tudo fica gravado na nossa mente. Talvez a maioria das crenças limitantes que você tem, toda aquela programação mental que impede você de obter um conhecimento novo e agir sobre esse conhecimento novo, você nem se lembra. É a nível inconsciente. E para mudar isso, repetição e impacto emocional de algo contrário. Do que, Rodrigo? A verdade. A verdade é o contrário da mentira. A gente ouviu muita mentira na infância. A gente ouviu muitas mentiras na infância. A gente apanhou muito na infância e ninguém nos ensinou qual era o caminho certo. E tudo isso vai criando bloqueios mentais na gente. Você recebe o conhecimento, a programação mental que você tem, que não acredita, que a sua crença de identidade, que você não é capaz, não merece, você não acredita que é algo grande. O que acontece? Eles te derrubam. Talvez agora nessa live você fique empolgado por 1 minuto, meia hora, 1 hora, e quando passa isso, já se foi tudo de novo. A sua programação mental te derruba a todo momento. Então, gente, qual que é o objetivo da live de hoje? É você entender qual que é o seu poder de criação e como você pode ser o capitão do seu navio. Olha só, o capitão do seu barco é a sua consciência, seu racional. Tudo que você diz conscientemente. Se você diz assim, é uma frase de Henry Ford, né? Se você diz que pode, você está certo. Se você diz que não pode, você também está certo. Olha só, Henry Ford, ele estourou na vida porque ele entendia como funcionava, qual que era o poder de criação dele. Ele sabia que palavras conscientemente ditas se tornariam realidade, principalmente com repetição. Porque o subconsciente, ele é um servo fiel. Você é o capitão do navio, você diz, eu consigo e eu dou conta disso. O seu subconsciente obedece, ele é o operário lá das máquinas, lá do navio. Ele é o cara que cuida das caldeiras lá do navio. E ele vai dizer o quê? Beleza, capitão, você dá conta disso. Uma mensagem é enviada para o seu sistema nervoso. O seu corpo, a sua fisiologia, ele disponibiliza energia para que você execute aquilo que você pensa. Mas enquanto você estiver preso nessas falsas frases que você diz, eu não consigo, o mundo está em crise, não tem oportunidades, passei da idade para isso, não vai dar, não vou dar conta. A culpa é do presidente, a culpa é do governador. Toda vez que você repetir essas frases, o seu subconsciente vai dizer assim, tá bom, capitão, tá bom, a culpa é do presidente, eu não vou fazer nada. Vamos relaxar aqui e esperar a vida acabar. Acorda pra vida, cara. Acorda pra vida. A gente tem o controle da nossa vida nas nossas mãos, na nossa mente. Até quando? O mais incrível é que talvez você esteja insatisfeito com a vida e não faz nada, nem ao menos buscar um conhecimento para entender o que está acontecendo. Por quê? Você se acostumou com essa vida de merda achando que é normal e não é normal. Tu acha que Deus fez nós imagem e semelhança dele para viver uma vida podre aqui nessa terra? Com certeza não. Com certeza não. Nós nascemos para ter uma vida e vida com abundância. E Jesus foi o primeiro a falar em vida com abundância,
Ele não quis dizer bens materiais, as pessoas confundem também abundância com bens materiais, porque olha só, se todos nós aqui tivéssemos uma Ferrari cada um, não ia ter material suficiente. Embora a Terra seja abundante, mas não ia ter material suficiente para cada ser humano ter uma Ferrari. Não ia ter engenheiro que desse conta de produzir tanta Ferrari. Ou se cada um de nós tivesse uma piscina olímpica em casa, não ia ter água o suficiente para todo mundo. Não tem, não teria como, só se fosse água salgada. Então o que Jesus quis dizer? Eu vim para que tenham vida com abundância. É uma mente de possibilidades. É quando você olha um objetivo, tem um objetivo, você acredita que é possível alcançar. Isso é uma vida abundante, uma vida de possibilidades. Ou seja, você não deixa que a sua programação mental te limite. Você pega o conhecimento, acredita e começa a se mover. É um passo de cada vez. Você dá um passo para frente e você já não é medroso, você já tem coragem. Um passo para frente. Mas a pergunta é, você está bem aí? Exatamente onde você está agora, você está satisfeito? Ou tem algo gritando dentro de você dizendo que você pode mais, que é o seu espírito, é o seu fôlego de vida dizendo, você pode mais, cara. E quanto mais você alcança, mais pessoas você pode abençoar, mais pessoas você pode beneficiar, até mesmo a sua família. E é tão legal estudar sobre a nossa mente, sobre o nosso cérebro, e a gente vai ver que é tão complexo tudo que a gente aprende, o nosso cérebro, a nossa mente é tão complexa, que o universo não se compara a cada um de nós. O universo inteiro não se compara a cada um de nós. Nós somos seres cheios de detalhes. Nós temos trilhões de células trabalhando por nós todo santo dia. E nós desprezamos isso. Nós desprezamos isso. Mas como está escrito também no livro milenário, meu povo erra por falta de conhecimento. O meu povo erra por falta de conhecimento. Onde está o segredo? Começar a repetir novas informações. Tem que evitar ambientes, que os ambientes também vão te prejudicar pela autossugestão que eles vão te dar. Amigos, vai ter que ser muito bem selecionado. Eu sempre digo que amigos é como se fossem as velas de ignição de um carro. Se as velas estiverem falhando, os pistões não vão trabalhar direito, não vai fazer a queima de combustível correta. Aí você tem que dizer, amigo, só reclama o dia todo. Larga de mão desse cara. Se você quer mudança na sua vida, você vai ter que andar com titãs. Você vai ter que andar com pessoas que querem ser extraordinárias. Posso solicitar várias aqui, ó. Pessoas que querem aprender, querem evoluir. O Wilker, o Leandro, a Dani aqui também começou em busca do conhecimento, sempre tá nas nossas lives. O Roberto, tem um psicólogo aqui, ó, Marco Silveira, até vou fazer uma live com ele. Vamos agendar. São pessoas que querem mudança, são pessoas que não estão de mimimi, não estão de chororô aí na vida, querem mudança. Aí você se sente até envergonhado de tanto que esses caras fazem na vida, de tanto que eles vão atrás do que acreditam. Quando você começa a andar com esse tipo de gente, eles são como vela de ignição, eles começam a jogar faísca no seu motor, a explosão acontece no seu motor, você fica muito mais forte. Isso aí dá energia para que a gente continue firme e forte. E no campo de futebol americano, a gente pode até ser derrubado, mas a gente aprende a transcender. O que é transcender? É a capacidade de nós se levantar e começar de novo. E começar a marcar pontos na vida. Isso faz a diferença. Então, é selecionar o ambiente, é começar a buscar a informação verdadeira, colocar tudo para dentro aqui, é começar você a dar ordens conscientemente. Hoje o meu dia vai ser próspero, vai ser abundante, vai ser incrível. Assim vai ser. Até a sua percepção muda. Seu subconsciente faz isso por você. Quando você começa a jogar algo novo dentro de você, a sua programação que você tinha antes vai tentar rejeitar esse conhecimento, porque é desconhecido para o seu cérebro essa nova informação. Você só vai conseguir passar por isso repetindo. Eu já estou na live número 235 e ainda eu tenho algumas programações mentais ainda a serem resolvidas. Eu não sou perfeito, eu não sou 100% coragem. Há muitos bloqueios em mim que eu tenho que estar resolvendo todo dia. Mas quando você começa a repetir, ó, eu já estou hoje há 235 dias fazendo lives, trazendo conhecimento, coisas começam a acontecer. E muitos vão dizer que é sorte, mas não é. Foi conscientemente, eu dei ordens, eu dando ordens conscientes que eu ia conseguir, que eu vou vencer, que eu vou dar conta. Automaticamente,
eu vou arrebentando o time de defesa que impede que eu avance no campo e marque o touchdown, que marque pontos na vida. Automaticamente eu venço pela repetição. Isso só esse ano, né? Se eu contar os outros que eu já venho estudando sobre a mente e aprendendo o que gera resultado, isso vai mudando a nossa vida. Repetição e impacto emocional. Ó, o Leandro colocou assim, ó, a maneira mais segura de perder sua autoestima é tentando descobrir através dos olhos dos outros. Beca ali, ó, muito legal essa frase. Até quando você vai deixar que os outros dirijam a sua vida dizendo o que você é e o que você não é? Essa é responsabilidade sua, sua vida só é responsabilidade sua. Olha só, o Wilker colocou assim, ó, passos firmes, deixam marcas no caminho. E é engraçado pensar que o seu caminho está lá, à sua frente. Basta percorrê-lo, o pórtico de seu objetivo de vida está lá, imóvel, aguardando você. Show, demais essas palavras. Você vai dar um print daqui a pouquinho aí. Olha só, pessoas firmes deixam marcas no caminho. E perceba que pessoas firmes, eles não estão focados tanto no mundo externo, mas no mundo interno. Eles estão focados nos pensamentos conscientes que eles dizem, porque eles sabem que as palavras têm poder, que os pensamentos geram sentimento, o sentimento gera atração, e nós criamos nossa realidade. O Leandro colocou assim, ó, se você não está cometendo erros, você não está tomando decisões. E se você não está tomando decisões, não cometendo erros, você não está vivendo. O medo que te impede de você agir são todas as suas programações mentais, dizendo que você não consegue, passou da idade para isso. Nossa, tem várias aqui. Que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é só para rico. O seu corpo vai acompanhar a sua mente. E não tem como ser ao contrário. O seu corpo vai acompanhar a sua mente. Imagina quantos adversários você tem. Talvez o seu time adversário até seja maior do que um time normal de futebol americano. Seja maior. No campo eles jogam em 11. Talvez seus bloqueios sejam 50. Que é todos convocados do futebol americano. Cada time tem 53 jogadores para revezar. Então, por aí a gente começa a entender como é que a gente assume o controle da nossa vida. Lembrando que a gente não tem controle das coisas externas. Até hoje estava trovejando aqui. Beleza, isso aí eu não tenho controle. Mas tem pessoas que acham que tem o controle e já começam a reclamar já da tempestade que se aproxima. Aí seu subconsciente aceita aquilo como verdade. Ele é um servo fiel, ele só obedece o que você diz, o que você pensa. E aí, será que hoje você vai pensar diferente? Dizer para você mesmo que você é incrível e que vai conseguir dar volta por cima de qualquer perrengue que você esteja enfrentando? Eu espero que sim. Essa é a minha missão. É trazer o conhecimento para que você agarre o conhecimento e agora atravesse o campo inteiro e comece a marcar pontos na vida. Mas para isso você precisa de um coach, para isso você precisa de um treinador. Por quê, Rodrigo? Se eu sei jogar o jogo da vida, sabe? Porque todos os dias, assim como meus colegas aqui, o Guidini entrou e outros colegas aí que eu já citei, todos os dias a gente faz de tudo para manter as pessoas focadas no jogo da vida. Todo santo dia. Porque sozinho a gente não dá conta. Sozinho a gente talvez não vai utilizar todas as estratégias possíveis que existem. Sozinho a gente fica totalmente à mercê do time adversário. Por isso que você precisa de um treinador ou treinadores. Eu tenho vários mentores que eu sigo e todo dia eu escuto esses caras. Para que eles me ajudem a manter o foco no jogo da vida. Por que você tentaria pilotar um avião sem saber pilotar? O que ia acontecer? Desastre aéreo, certamente. Se você não sabe pilotar um avião, por que você insiste em pilotar? Assim é a vida. O problema é a nossa arrogância que diz assim, não, eu dou conta, eu já sei de tudo. Esse é o problema. A gente acha que sabe pilotar a nossa vida, mas a gente precisa de ajuda. A gente precisa de um treinamento, a gente precisa de uma imersão, a gente precisa de terapia, a gente precisa de muitas coisas para que a gente aprenda a pilotar esse avião chamado vida. Até quando a gente vai ser arrogante, ignorante e dizer que a gente sabe pilotar? Volta e meia a gente está conversando aqui com grandes mentores, a gente pergunta, pá, como é que tu faz aquilo, como é que tu faz aquilo? Porque a gente não sabe tudo. Mas o pouco que a gente sabe, já estamos aprumando a nossa vida numa direção mais feliz, numa direção de qualidade de vida.
a gente já consegue aprumar isso nas nossas vidas, com o pouco que já sabemos. E quanto mais ensinamos, mais passamos para frente, mais aprendemos. Olha só, o Leandro colocou assim, ó. Você foi colocado nessa terra para alcançar a sua melhor versão, para viver seu propósito e para fazê-lo com coragem. E tudo está aí dentro de você. Faça. Elimine os medos e siga em frente. O Marcelo colocou uns foguetinhos. Até eu usava um bordão que era o seguinte, né? Vamos ser igual foguete, porque foguete não anda de ré, mas agora já anda de ré, né? Os foguetes já tem marcha ré. Eles conseguem subir e conseguem voltar ao contrário. Já tem essa tecnologia aí. O Elon Musk já deu conta disso. O que a mente do ser humano faz quando acredita que é capaz. Tem uma frase de Thomas Edison, se eu não estou enganado. Nós nos espantaríamos se soubéssemos tudo que podemos realizar. Nós ficaríamos espantados conosco mesmo de tudo que a gente é capaz de fazer. Se eu não me engano é assim a frase, é mais ou menos assim. Mas olha que incrível, né? Todo mundo que deixou um legado nessa terra, eles tinham algo muito em comum. Eles venceram o time adversário, as suas programações mentais, as suas limitações. Tudo que diziam que eles não iam conseguir, eles falavam o contrário. Não, eu vou conseguir. Isso é só uma opinião sua. Eu vejo nesses caras que marcaram histórias que realmente eles não davam bola para a opinião dos outros. A não ser que a opinião dos outros fosse boa. Se a opinião fosse boa, eu aceito. Se não é, problema teu. Eu vou cuidar da minha mente. E realmente isso aí tem muito significado. Por quê? Tudo que eu digo conscientemente, o nosso subconsciente, ele é um servo bom e fiel e ele vai obedecer. E ele vai criar a nossa realidade. Ele vai nos disponibilizar energia ou nos tirar energia, de acordo com o que a gente pensa. Tá bom, gente? Já é 10h40. Espero que essa live aí tenha te dado um choque de realidade. E é tão bom eu passar isso pra frente, porque eu também tomo choque também aqui e quero viver a vida. Eu quero desfrutar da vida, eu quero viver a minha vida. Graças a Deus eu sou cheio de memórias boas, muitos tesouros, muitos inconscientes, muitos eu lembro, mas eu posso dizer que eu vivi a minha vida. Eu vivi a minha vida. Eu fiz as escolhas, algumas escolhas erradas, algumas escolhas certas, mas somando tudo, eu tenho muitas memórias positivas. E no final, é isso que vai contar. No final são as memórias, os bons amigos que tivemos nessa terra, os bons momentos de sono que a gente teve. Tudo isso é algo que dinheiro nenhum pode comprar. Quando a gente aprende a ter essa qualidade de vida, quando a gente tem essa mentalidade de abundância, a gente consegue realmente ter uma vida plena, uma vida extraordinária. E é engraçado que coisas vão acontecendo, coisas boas vão acontecendo, e quando surge a adversidade, elas ficam tão pequenas diante de nós, que a gente não dá nem bola, a gente passa por cima e vai vivendo a vida. Tá bom, gente? O Leandro colocou aqui, ó, ótimo estar participando, ótima noite a todos. O Wilker colocou assim, na vida, se cada um de nós tiver sido tratado em algum momento com dignidade, honra e respeito, então você alcançou o seu objetivo de vida. É verdade. É isso aí. E se a sua vida teve vários perrengues, vários impactos negativos, você pode converter para um lado mais positivo. Mas tudo vai depender de você, né? Se você quiser. Agora, se você quiser ficar guardando mágoa, raiva dos outros, aí não tem o que fazer. Isso é uma vida muito triste. Viver estressado, viver com raiva do nosso próximo. Isso é muito triste. Valeu, gente. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo. E juntos, somos muito mais fortes. Até amanhã.